Olá, estamos de volta com o SOS Convida, como prometido com o Dr. Jander, para terminarmos aquele assunto tão importante sobre asma e sobre bronquite. E, doutor Jander, tem uma questão que o senhor falou, que é sobre as outras doenças associadas à asma, como, por exemplo, as inflamações, as dermatites, as questões do refluxo. Muito importante olhar, né? Isso, eu estou te perguntando, porque também meu filho, agora ele está com 16 anos, eu não uso mais a medicação para o bronquite, mas para o refluxo e para a dermatite, a gente sempre está sendo de uso contínuo. O que a gente vê, assim, porque a dermatite, principalmente a rinite, são doenças de fundo alérgico, né? E é muito comum, assim, eu tenho trabalhos que mostram o seguinte: 80% dos pacientes que têm asma têm rinite alérgica. Da mesma forma que cerca de 70% a 80% dos pacientes que têm rinite vai ter bronquite e asma associado. E juntos dela tem as dermatites. E o refluxo é uma coisa que a gente tem que estar sempre pensando também, principalmente naquele paciente que você entrou com a medicação toda certinha, para asma, para rinite, e ela não está melhorando e continua tossindo, principalmente à noite, porque o refluxo é um retorno do suco gástrico. Ele causa inflamação no esôfago, que chama esofagite, e a criança, principalmente a criança e o idoso, pode até aspirar aquilo ali caindo para a via aérea, provoca tosse, provoca inflamação e vem as crises de bronquite. Tem muito paciente que você está tratando certinho, na hora que você entra com a medicação para o refluxo, ele fica 100%. 100%. E é uma questão que eu acredito que poucas pessoas sabiam. Por exemplo, eu fiquei sabendo dessa informação somente agora. A gente tem que estar sempre atento, assim. Por isso que é interessante associar, às vezes está procurando um especialista, né? Às vezes o pediatra, ele está chiando com frequência, passar um remedinho para asma e a criança não melhora. Então, tem que ver por trás o que está acontecendo que não está deixando ela ficar bem controladinha, né? Falo de criança, mas o adulto também é muito comum da gente pegar. O meu já é adolescente, tem um barulhinho engraçado. Não sei se esse barulhinho tem alguma coisa a ver, mas ele ainda faz esse barulhinho. Não, aí pode ser mais... Pode ser uma outra coisa. Um soluço também, né? E sendo, né, doutor Jander, a asma uma doença crônica, como o senhor acabou de falar, os pacientes precisam de ter esse acompanhamento médico permanentemente? Geralmente, assim, na fase inicial do tratamento, a gente acaba vendo o paciente com mais frequência, né? Até você conseguir acertar a medicação e deixar ele bem controladinho, às vezes em 3 meses você vai ver o paciente 2, 3 vezes. Quando você acerta a medicação e o paciente fica bem, eu particularmente faço um controle a cada 6 meses, sabe, assim. Mas se ele vier a ter crises, nesse intervalo eu peço para voltar e fazer um ajuste da medicação. Então, e esse paciente tem que ser reavaliado com uma certa frequência. Aí vai depender muito de como é que ele vai ficar. Sim. Se ele ficar bem controladinho, sem crises, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a gente até pode fazer esse controle. Agora, se é um paciente que tem uma doença mais grave, que tem crises com muita frequência, acaba que você vai vendo ele de 3 em 3, de 2 em 2 meses, até você conseguir um controle adequado. Estabilizar. Sim. E agora tem uma pergunta que é óbvia, claro, eu acredito, mas eu vou perguntar assim mesmo: como que esses pacientes podem ajudar? Acredito que tomando a medicação certinha, mas deve ter mais alguma outra coisa, doutor? Claro, assim, por incrível que pareça, uma das grandes brigas que a gente tem no consultório é justamente o uso da medicação todos os dias, porque é uma doença crônica, então ele tem que estar usando a medicação diariamente. Sim. Uma coisa que todo mundo que vai tratar a asma, né, o médico que vai tratar, ele tem que ensinar o paciente como usar as bombinhas, porque se o paciente não usar de forma correta a técnica adequada, ela não vai fazer efeito. E às vezes é o que acontece muito no consultório: o paciente chega muito bem medicado, mas não fica bem. Aí você pede para ele usar a bombinha, ele está usando da forma errada. Então, ele não vai conseguir atingir um bom controle. E como eu disse lá no início, essas doenças têm uma coisa em comum, que é um quadro alérgico no fim, por trás deles, né? A grande maioria aí tem um quadro alérgico por trás. Então, assim,
um ambiente bem arejado, bem limpinho, não ter mofo, infiltração, principalmente no quarto, evitar as coisas que acumulam muita poeira, muito ácaro, igual tapete, cortina muito grossa, bichinho de pelúcia. Então, essas coisas têm que ser afastadas dos pacientes que têm essas doenças. O tabagismo, né, que a gente tanto bate assim, porque a fumaça do cigarro ela é irritativa, então provoca muita crise, não só da pessoa que fuma, mas da pessoa que convive com o tabagista. A fumaça do fogão a lenha, o ambiente em que a pessoa trabalha, por exemplo, o ar-condicionado, né? Tem muito paciente que a gente atende que trabalha em banco, onde o ar-condicionado fica ligado o dia inteiro, dentro de uma empresa. Paciente que trabalha nessas granjas, né, que tem muito aqui perto, então ali tem muita cama de frango, que é puro mofo, a própria pele dos animais, do gato, do pássaro, do cachorro, pode provocar asma. Então, a gente tem que estar sempre perguntando, né, esses fatores, que a gente chama de fatores alérgicos, que muitas vezes dificultam um bom controle da doença. Então, eu sempre falo assim, 50% é medicação, os outros 50% é o que a gente chama de um ambiente adequado, um ambiente higiene domiciliar e higiene do local de trabalho. Porque se a pessoa está morando no meio de uma poeira, do mofo, tem gato, passarinho, cachorro dentro de casa, vai dificultar o tratamento. Então, a gente tem que fazer esse controle ambiental para atingir um bom tratamento também. E quando ela está bem controlada, o paciente está bem controlado, a atividade dele laboral, as atividades físicas, fica tudo normal? Tudo normal. O paciente tem uma vida normal. Para vocês terem uma ideia, o garoto propaganda da Sociedade Brasileira de Pneumologia, durante muitos anos, foi um nadador que chamava Xuxa. Né? Era um cara grandão, muito forte. O Xuxa começou a nadar por causa da asma dele, que era uma asma muito grave, e o médico pediu para ele nadar, e ele já foi começar a nadar, aprender a nadar com 9 anos de idade. Com 18 ele foi campeão mundial, foi campeão olímpico. E é uma prova viva de que se o paciente faz o tratamento adequado, ele consegue fazer tudo muito bem feito, tem uma atividade física absolutamente normal. Uma vida plena, normal. Plena. Trabalhando, estudando, fazendo atividade física, tudo que as outras pessoas fazem. É só ele contribuir para isso, né, doutor Jander? E é, inclusive, um dos parâmetros que a gente tem para saber se o paciente está bem controlado é isso. Tem faltado à escola? Tem faltado ao trabalho? Tem conseguido fazer atividade física? Dorme bem? São perguntas que a gente faz, assim, naturalmente para o paciente, que na cabeça da gente a gente está querendo ver se ele está bem controladinho, né? E ele vai respondendo sem... Quando ele está bem, não, estou fazendo tudo, vou jogar minha bolinha. Às vezes ele fala que cansa um pouquinho, mas não precisa nem usar a bombinha para aliviar. Então, são coisas que do dia a dia já virou rotina para a gente, que a gente vai percebendo que o paciente está bem controladinho. Doutor Jander, mais uma vez foi um prazer. O prazer foi todo meu. Tirar tantas dúvidas, acredito que contribuiu muito com o pessoal de casa que está nos assistindo. Muito obrigado por ter vindo, dedicado o seu tempo, eu sei que é muito corrido. Não, mas é um prazer sempre estar podendo passar um pouquinho de informação, ajudando as pessoas, né? Sim. Porque, né, vocês levam informação demais para muitas pessoas, e essas informações acabam ligando um alertazinho na cabeça das pessoas, e aí ela vai procurar ajuda e vai ter uma vida boa. Né? Informação liberta. Sempre, conhecimento sempre. Sempre. Né? E é um prazer vir. Que bom. E para vocês que nos acompanharam até aqui, eu e o Dr. Jander deixamos o nosso abraço para você. Até a próxima semana. Um beijo grande e até lá. Tchau. Nós, da SOS do Câncer, entidade civil sem fins lucrativos com sede em Divinópolis, atuamos desde 2010 junto a famílias de diversas cidades do estado de Minas Gerais, amparando pacientes com câncer e crianças com enfermidades raras que apresentam dificuldades para realizar seus tratamentos, visando o seu bem-estar de sua família através de ações complementares. Nosso trabalho, por meio de uma equipe multiprofissional, engloba o apoio e a orientação social,
além do fornecimento de fraldas, custeio de exames de urgência, medicamentos não ofertados pelo Sistema Único de Saúde, como sondas, coletores, suplementos alimentares, dietas nutricionais, empréstimos de cadeiras de rodas e cadeiras para banho. Contamos também com setores de ultrassonografia, de odontologia e de nutrição, auxiliando no tratamento, acompanhamento e prevenção de doenças. E sempre buscamos implementar ações para fomentar a conscientização sobre o câncer e outras enfermidades. Por isso, temos o programa SOS Convida, que conta com a participação de profissionais mais que qualificados para levar informações sobre saúde, bem-estar, direitos e qualidade de vida até você, no conforto do seu lar. Realizamos ainda em nossa sede o encontro semanal de grupos de convivência por intermédio das oficinas da cidadania e de culinária, criando um ambiente de entretenimento, troca de experiências, empoderamento e apoio mútuo. E para aqueles pacientes que, em razão da enfermidade, encontram-se debilitados, para se deslocarem até a associação, nós vamos até eles, através do projeto Locomover para Atender. Nossa equipe realiza o serviço de atendimento domiciliar, garantindo assim auxílio integral ao assistido. Mas nós não paramos por aqui. Buscamos incessantemente a ampliação dos nossos serviços e, por isso, hoje possuímos o ônibus rosa, equipado com mamógrafo digital, que percorrerá todo o estado de Minas Gerais, oferecendo exames de mamografia de forma totalmente gratuita, pelo projeto Divas da Mama. Com isto, fica claro que o nosso desejo é amparar a população mineira, proporcionando alternativas capazes de minimizar os fatores que dificultam o acesso às famílias aos seus direitos básicos à saúde, estando sempre de portas abertas para voluntários, visitantes e novos colaboradores que, como nós, estejam comprometidos com esta causa tão nobre, a vida. Nossa missão: amparar adultos e crianças que convivem com o câncer, crianças e adolescentes com síndromes raras, oferecendo serviços socioassistenciais com eficiência e humanização. Fique por dentro dos serviços sociais da SOS do Câncer. O atendimento dentário totalmente gratuito para pessoas com vulnerabilidade social. A SOS do Câncer, cuidando da saúde bucal. Extração, limpeza e restauração. Faça seu cadastro na instituição. Saiba mais. 998605640. SOS do Câncer. Ajudar ao próximo faz bem ao coração.